Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, celebrando São Mateus apóstolo, nós podemos dizer que, adentrando na história de conversão e de vida de Mateus, podemos também contemplar a nossa história. A nossa história está aqui. Jesus que nos constrange ver como Jesus insiste em passar e chamar aqueles que o mundo despreza. Jesus é especialista em chamar esses. Aqueles que o mundo despreza, aqueles que o mundo não vê com bons olhos, esses o Senhor insiste em passar e chamar. Como Mateus que, como ouvimos, segundo o Evangelho do próprio, estava sentado no seu posto, na coletoria de impostos, era mal visto pelo povo judeu, e Jesus passa, gentilmente o chama. Interessante, a resposta imediata de Mateus. Mateus não pensou duas vezes, imediatamente se levanta e o segue. Que resposta generosa! Somente verdadeiramente aquele que se reconhece necessitado é capaz de dar essa resposta generosa de amor ao Cristo. Mateus foi esse, ele nos ensina. Todos os dias o Senhor passa pela nossa vida. Todos os dias, de algum modo, o Senhor passa, nos olha, nos convida gentilmente a segui-lo. E qual é a nossa resposta? Bonito quando o próprio Mateus, com coração generoso, abre as portas da sua casa, e não só as portas da sua casa, abre as portas do seu coração. E ali na casa, ali, em meio aos outros pecadores, que podemos dizer ali, os companheiros de Mateus, Jesus revela o que verdadeiramente move o seu coração a vir ao encontro desses que, como eu disse, são os mais desprezados. O que move Jesus a ir ao encontro desses, a preferir estes, porque para esses, ele veio a este mundo, para os doentes, para os enfermos. Que bom saber que
Jesus veio para mim e para você. Que bom. Ele veio para mim e para você. E como é importante, como eu disse, todos os dias reconhecer com alegria no nosso coração que eu e você somos o alvo da misericórdia. E o próprio Jesus declara: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu e você somos alvo da misericórdia, como um dia Mateus foi alcançado. E qual é a nossa resposta a partir desse encontro, quando ele verdadeiramente acontece? É a fidelidade. Mateus, como eu disse, deixou tudo e seguiu com fidelidade, ao ponto de dar a sua vida no martírio. Por isso, meus irmãos, olhando para a vida de São Mateus, para a sua história, é muito importante, meus irmãos, que no percurso do nosso processo de conversão pessoal, no percurso da nossa busca de santidade, é muito importante fazer memória dos feitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nos perdemos porque nos esquecemos de onde saímos. Qual era a coletoria de impostos que você estava um dia e Jesus passou e gentilmente te chamou? Eu sei onde eu estava, a coletoria que o Padre Leonardo estava, e não me esqueço. Eu sei muito bem. Mas, como eu disse, no percurso da nossa vida, tantas coisas vamos nos perdendo, esquecendo desse momento de generosidade, de amor que o Senhor nos alcançou. Por isso é importante, como Mateus escreve no seu Evangelho, o momento do seu encontro com Cristo, é importante que também façamos memória de onde nós saímos. E eu repito e faço novamente essa pergunta: qual era, melhor dizendo, a coletoria de impostos que você estava? Mas Jesus, como eu disse também no começo, Ele insiste em passar pela nossa vida todos os dias. Mas que tenhamos a sensibilidade, a abertura e a generosidade de São Mateus para acolher gentilmente o Cristo na casa do nosso coração todos os dias. Porque também, como Santo Agostinho nos ensina e dizia, tenho medo da graça que passa e eu não tomo posse. Talvez o Senhor esteja passando pela sua vida hoje, mas infelizmente com o nosso coração endurecido, com a nossa visão fechada, deixamos passar a graça para hoje. Que o Senhor nos ajude a corresponder com coração generoso este chamado, porque não somos merecedores, mas ao mesmo tempo somos alvo, porque todos nós somos esses doentes, estes enfermos, alvo da misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.